Muito boa noite, bem-vindo à última edição de 2022 do Em Debate aqui na TCV, edição para fazermos um balanço deste ano atípico, não com representantes dos partidos com assento parlamentar, mas com convidados com alguma ou muita experiência política e já com algum percurso também nas lides da análise da vida política, económica e social do país. São nossos convidados o jurista Hélio Sanches, o economista Agnelo Sanches e o também jurista Adilson Valadares. Meus senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos e agradecimentos por terem aceitado o nosso convite. Estamos então a chegar ao fim de um ano em que a guerra na Ucrânia acabou por ditar de forma direta ou indireta o rumo deste 2022 a nível global, naturalmente com repercussões em Cabo Verde, nomeadamente no custo de vida, com o preço dos combustíveis a dispararem. Ficamos também a ter uma noção da forte dependência que o mercado global tem em relação aos cereais e aos óleos alimentares da Ucrânia e da Rússia. Uma primeira pergunta aqui para o nosso convidado Hélio Sanches. Como olha para este ano e para as medidas de mitigação adotadas pelo Governo, visando a estabilização de preços dos produtos alimentares, do setor da eletricidade e combustíveis, terão sido medidas suficientes ou as possíveis no momento também em que se vai saindo da pandemia, da Covid-19? Muito boa noite. Permita-me cumprimentar a si, senhor jornalista, cumprimentar os colegas do painel aqui presentes, mas também cumprimentar a todos os cabo-verdianos e, estando nesta época festiva, permita-me também desejar a todos os cabo-verdianos um Feliz Natal e um Ano Novo próspero. De facto, este ano não foi muito fácil. Não foi fácil porque, de facto, já em janeiro, em fevereiro deste ano, 24 de fevereiro, desencadeou uma guerra inesperada na Europa, portanto, provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia. E esta guerra veio complicar muito mais a situação dos cabo-verdianos em particular, uma vez que, como se sabe, Cabo Verde tinha saído de uma anterior crise muito profunda, que é a crise da Covid-19, e tanto que aconteceu desde 2019, mas antes já tínhamos também uma outra crise, que é a crise provocada pelas secas. Portanto, esta crise, esta guerra na Ucrânia, veio de facto complicar a vida dos cabo-verdianos, uma vez que a nossa economia é uma economia muito dependente, de facto, dos choques exteriores. Sobretudo, nós importamos praticamente tudo da Europa, e essa guerra na Europa provocou o primeiro impacto na própria Europa, nos países europeus. E, portanto, esse impacto chegou a Cabo Verde e teve, portanto, repercussões claramente na vida das populações, sobretudo na vida daqueles que são mais desfavorecidos. Daí que o governo, de facto, implementou, como bem disse, um conjunto de medidas de mitigação dessa crise e que foram medidas que chegaram a boa hora. Desde logo, a subsidiação dos preços dos combustíveis, como sabe, portanto, a Rússia é um dos maiores produtores de combustível a nível mundial, mas também a Ucrânia é um dos maiores produtores do cereal a nível mundial. E do óleo de girassol. E do óleo e, portanto, dos fertilizantes a nível mundial. E, obviamente, que, portanto, com a guerra, nós que importamos tudo, os preços começaram a disparar a nível mundial, a nível da Europa, os preços dos combustíveis, os preços dos cereais. Houve a chamada crise alimentar, que teve repercussões em Cabo Verde. E o governo, de facto, temos que reconhecer, o governo foi muito audaz e tomou medidas assertivas relativamente à subsidiação do preço dos combustíveis e também dos preços dos produtos alimentares, sobretudo os produtos básicos, farinha, óleo, etc. E, portanto, pensamos que a vida
Não foi muito fácil, mas poderia ser muito mais complicada se não fossem essas medidas tomadas pelo governo. Só para dizer, a inflação já no mês de setembro, outubro, era de cerca de 8%. Está aqui o nosso colega e amigo Aguinaldo Sanches que vai nos explicar isto. Mas eu penso que se não fossem essas medidas, essa inflação poderia disparar muito mais. Poderia ser, se calhar, duplicar. Daí que temos que reconhecer que o governo tomou boas medidas e o governo fez o seu papel. O governo tem a função de defender os cabo-verdianos e penso que neste aspecto agiu muito bem. O repto está lançado, Dr. Aguinaldo Sanches. As medidas foram suficientes ou foram as possíveis? Boa noite, antes de mais, saudar-vos e também aos que nos acompanham lá em casa, mas sobretudo nessa quadra festiva também, formular votos de festas felizes a todos e para dizer que, efetivamente, sim, nós já vivemos um ano em permanente recuperação económica desde 2000, portanto tivemos uma recessão muito grande em 2000, de 14%, e em 2021 começamos a recuperar e a recuperação continua e nessa perspectiva, mas à sombra ainda das crises que influenciam a economia mundial e Cabo Verde, por ser uma pequena economia muito dependente do exterior e distante dos principais mercados, acaba por ter e por sofrer mais no caso nas situações de crise. Portanto, dizia que nós vivemos nessa situação e as medidas aqui tomadas desde o início do ano, tendo em vista a proteger as famílias, mas incentivar as empresas, sobretudo a criação de um ecossistema de financiamento para dinamizar as empresas, isso foi muito bom. Criaram-se muitas empresas, mesmo com hábitos de empresas, temos ganhos em termos de empresas criadas, mão de obras, criação de emprego. Mas perguntava se tudo que se fez veio em boa hora e são medidas de política bem tomadas no momento, mas podíamos melhorar a combinação de políticas. Eu, por ser economista, tenho uma leitura um pouco mais abrangente para dizer que nessas circunstâncias a combinação de política monetária e fiscal é muito importante. E não foi a mais aconselhada. Não houve uma combinação ótima de política fiscal e monetária. E vamos sofrer agora. O que vamos ter, 2023 vai ser também um ano para nós estarmos vigilantes. Sobretudo, a classe média vai ter alguma dificuldade com o pagamento de prestações aos bancos, que vão aumentar taxas de juros. Naturalmente vai aumentar. Portanto, este ano estamos a ter uma dinâmica económica que é motivada pela uma dinâmica muito positiva de todas as fontes de crescimento de Cabo Verde, desde turismo e viagens, remessa de imigrantes, que desde 2016 sofreu uma pequena queda de 2016 até 2018, começou uma retoma em 2019, voltou a ter uma queda em 2020 e agora está sempre a subir. A perspectiva é de atingirmos 16, 17% já este ano. Mas também o comércio. A economia cabo-verdiana ela é pequena e o crescimento, os fatores determinantes estão de fora. É o comércio externo, a remessa de imigrantes e nós temos também turismo, viagens e turismo como principal motor. São esses os determinantes do crescimento. E quando se mexe... economia, do PIB, não é? Do PIB. Portanto, quando se mexe com qualquer evento relacionado com essas fontes, influencia o crescimento do PIB. Mas o crescimento do PIB em si, que vamos ter um PIB à volta dos 7, 8%, que é muito bom em termos de dinâmica económica. A eventualidade de chegar aos 2 dígitos. Tem a ver com esse facto que eu estou a dizer, que as fontes de crescimento são de mobilidade rápida e o comércio externo, por exemplo, a evolução do preço no comércio externo e faz o PIB evoluir. E isso influencia também a dívida, o estoque da dívida, que no ano passado era mais ou menos de 150 e tal % do PIB,
já há uma perspectiva de um estoque muito menor, à volta dos 140, 139. Porquê? Porque o PIB cresce, é uma matemática. A aritmética aqui é quando aumentamos o PIB, porque é dívida sobre PIB. E diminui, portanto, o rácio. Mas um outro rácio preocupante que estamos a ter agora é o rácio de serviço da dívida, que é dívida sobre exportações. Aqui já estamos a ter um aumento significativo para este ano. E isso quer dizer que o país terá que fazer esforço para ter mais divisas para poder fazer face ao serviço da dívida. E há um serviço também da dívida interna, que está a aumentar. Esse aspecto é de notar como preocupante. Mas tem a ver também com um período crítico que nós vivemos, que tinha que haver um maior endividamento. Veja que a economia, não houve um endividamento praticamente em 2009, não houve muito crescimento. Foi a partir de 2020, 2019, desculpe, 2020 e 2021. Então que temos registrado um crescimento significativo do endividamento. E também que é uma fonte de crescimento, o endividamento, os empréstimos. Tem estado a evoluir de 1,8% em 2019 para 8% agora. Portanto, são esses fenómenos. Esse crescimento do PIB, o cabo-verdiano comum sente essa evolução? É isso que eu quero dizer. O crescimento do PIB em si é um crescimento. Agora temos que ver se isso tem reflexo no desenvolvimento económico, nas pessoas, mas também, hoje em dia, nós estamos engajados numa luta contra o aquecimento, portanto, a questão ambiental, a questão do desenvolvimento sustentável para nós é fundamental. Temos que ver se o crescimento é um crescimento que é não a intensidade carbónica, isto é, se estamos a ter um crescimento que é na base energética, sobretudo energia fóssil. E aí estamos a ter uma intensidade energética do PIB elevada, isto é, por cada $1 do PIB produzido, estamos a ter 1 quilowatts de energia, quer dizer, carbónica. Estamos a ter crescimento que não é sustentável, porque quando estamos a ter crescimento assim, não estamos a poder vender, nós podemos vender o carbono e obter fundos para investimento, mas também, por outro lado, o crescimento, quando ele é carbónico, contribui para vários outros fenómenos que não são sustentáveis, não é? Por isso que temos que avaliar o crescimento também do ponto de vista sustentável e ser um crescimento que contribui para um desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade do crescimento. Quer dizer, esse aspecto é muito importante ter em conta hoje em dia. De modo que esta avaliação ainda não está feita e Cabo Verde não é um país grande produtor de carbónico, é beneficiário dos países industriais. Portanto, o que temos como ataque ao nosso ambiente vem de fora. Mas não sendo grande poluidor, temos que continuar a ser menos para podermos ter um desenvolvimento sustentável. Terá de ser Portanto, a pergunta se temos que avaliar esse crescimento também no desenvolvimento humano. Nós temos um país pequeno, mas que tem ainda um índice de pobreza muito elevado. Então, esse crescimento tem que refletir na vida das pessoas, no desenvolvimento humano, da educação, da saúde, mas do rendimento. E, por esse caminho, a avaliação não é tão positiva quanto o crescimento, porque estamos a deixar para trás muita gente. E as estatísticas dizem que estamos a ter um aumento da pobreza. Não estamos a diminuir a pobreza. Quer dizer, um crescimento... Mas o governo já reiterou que... Não, a distribuição de prestações sociais. A pobreza extrema durante esta... Há uma meta, uma declaração de política. Mas hoje o que temos, os dados que temos hoje, nos indicam que não temos uma diminuição da pobreza como foi previsto. Quer dizer, são dados do INE que indicam que não estamos a ter resultados ainda. E não podemos também continuar a distribuir rendimentos, contribuições sociais que são 5 contos e as pessoas vivem muito mal. Temos que fazer aumentar esses rendimentos porque são úteis às famílias
É verdade que temos que alargar a base, isso é muito importante, mas temos que pensar no reajustamento por causa da inflação que temos, do custo de vida que tem aumentado significativamente. Já que o senhor fala na questão do custo de vida, passo a palavra agora ao jurista Adilson de Valadares. Boa noite, bem-vindo. Portanto, como é que também vê para estas medidas implementadas, para este ano de crise? E uma questão também que me tem chamado a atenção é o facto de uma coisa, digamos, que pode ser simples, mas é que nós estávamos habituados, por exemplo, a ter um pacote de leite por 65 escudos, 70 escudos, e agora o preço a chegar aos 137, 140 escudos. Como é que olha para este ano de 2022? Muito boa noite, cumprimentar as pessoas lá em casa, colegas aqui ilustres do painel e caro jornalista Jefferson Gomes, obrigado pelo convite. Desejar a todos um santo e feliz Natal, todos os cabo-verdianos, a diáspora e toda a humanidade. Antes de mais, há que realçar a importância, ou a dividir, digamos assim, o encontro, digamos, a política pública em dois encontros. Primeiro, as crises ou a emergência, atacar a política de preço. O governo deve posicionar no sentido de acautelar, de mitigar os efeitos dos preços na vida das pessoas e, por outro lado, continuando aqui a ideia do colega economista, de facto, aproveitar as reformas. Hoje sabemos as fontes de financiamentos a entidades, não só nas relações bilaterais, multilaterais. Vê-se que hoje está na moda, a humanidade tem o desafio de transição energética, digital, a economia azul e a economia verde. E Cabo Verde deve posicionar não só no sentido de aproveitar esses recursos exógenos, mas também aproveitar para de facto posicionarmos e de facto fazer política ou efetivar essas políticas e não só aproveitar desses recursos ou sermos bons gestores e termos acesso a esses créditos. Ou seja, de facto fazer transformação. Transformação digital, transformação de política de economia verde, azul, etc. Mas, de facto, para ver essas transformações na vida das pessoas e de forma sustentável, como bem disse o colega aqui. E fazer reformas sem medo. Por exemplo, as empresas que têm dado problema fiscal ao país, fazer reformas sem portanto, a racionalidade, as entidades internacionais, a própria GAO, todos os estudos que dizem ou estudam o caso de Cabo Verde, de facto, vão ao encontro de que, de facto, temos que resolver o problema de algumas empresas públicas que têm arrastado a economia para a bancarrota. Resolver também a questão, hoje, mesmo com a crise, fala-se hoje na estabilidade ou no caminho da estabilidade macroeconómica, resolver a questão da dívida pública, do déficit, lutar para que de facto tenhamos ou que subamos a nível de PIB per capita, resolver a questão da pobreza, que depois teremos mais a oportunidade de falar mais à frente, que está diretamente, digamos, ligada, questões que estão diretamente ligados com a questão da criminalidade, porque a questão da criminalidade passa-se por diferentes níveis de atuação da segurança, quando se põe a questão do nível primário, a questão da habitação, condições de vida, mesmo o acompanhamento das autoridades por parte de comportamento de risco, álcool, droga, não ver somente as questões de repressão. Falaremos da criminalidade daqui. Mas, ou seja, está também diretamente ligada com questões que estão ligadas com a questão da resolução do problema de vida das pessoas e, portanto, ser audaciosos, resolver de facto e passar do discurso para a efetivação de política, que sejamos ambiciosos nas nossas políticas, por forma a resolver não só as políticas emergenciais, mas posicionar de facto com as reformas e ver o futuro de facto da transformação e de um desenvolvimento sustentável.
Doutor Hélio, estas crises servem de alguma forma para que repensemos o rumo do país e lançar novas bases para a ambicionada sustentabilidade? Eu penso que sim, porque nós aprendemos sempre e aprendemos também com as crises. As crises, muitos dizem que podem ser também momentos de oportunidades. Daí que eu entendo que, efetivamente, o que se tem feito neste país, o esforço que se tem feito, o esforço conjunto, digamos, do governo, mas também da própria oposição, apesar de alguma discordância normal em democracia, e também dos cabo-verdianos. Acho que nós estamos, neste momento, a viver um momento de junta-mão. Junta-mão porque temos a consciência de que, de facto, essa crise ela é grave e temos que repensar, de facto, o futuro de Cabo Verde. Obviamente que nós temos que diversificar a nossa economia. Nós temos uma economia centrada quase somente no turismo. Turismo que tem dado bons sinais com essa retoma económica, não é? O governo também tem feito esforço no sentido de incentivar esse setor que é importante para Cabo Verde, com a redução, por exemplo, do IVA, não é, para 10%. E dizia eu que, portanto, a retoma que nós estamos a sentir nesse momento é positivo. Temos um crescimento, vamos ter um crescimento de cerca de 8%, mas o vice-primeiro-ministro disse que nós podemos até chegar a 2 dígitos. Eu concordo com o doutor Agnello quando diz que o crescimento económico por si só pode não ser muito importante, porque o crescimento económico tem que ter impacto nas pessoas. É verdade, mas é um sinal positivo para um país como Cabo Verde, que está a passar por momentos difíceis, não é? E nesse momento de retoma, com um crescimento desta natureza, que é muito bom. E relativamente à pobreza, a questão da pobreza, bom, hoje o mundo tornou-se mais pobre. A humanidade ficou mais pobre com a crise da Covid-19, estatisticamente é reconhecido, e agora com essa crise da Ucrânia, não é? Os países ficaram mais pobres. Cabo Verde tem uma ambição, que acho uma ambição legítima, de diminuir a pobreza absoluta até o ano 2030. Não é? Está em consonância com o ODS, os objetivos. A pobreza não, primeiro é diminuir a erradicação da pobreza extrema, está previsto, é uma meta para 2026. O governo tem essa meta. Uma meta ambiciosa, que embora eu acho, já disse em outros palcos, mas eu acho que pode ser muito difícil, mas uma meta, é bom que o governo tenha metas. E de modo que eu penso que o governo tem um dilema neste momento com essa crise. Um dilema que ou de facto trabalhava para a aceleração da economia, ou então deveria também proteger as pessoas, proteger os cabo-verdianos, sobretudo os mais desfavorecidos. Eu acho que tem feito um equilíbrio. Ele tem feito um equilíbrio para o crescimento econômico, com as medidas que tem tomado relativamente ao apoio às empresas. Há vários programas relativamente ao apoio às empresas, não é? Está disponível, aliás, já há medidas de concessão de aval, não é? Na concessão de empréstimos, das empresas que querem investir na economia azul, na economia verde, nas novas tecnologias, não é? Há um conjunto de incentivos e de garantias que o governo está a dar, mas ao mesmo tempo também, eu acho que o seu papel tem feito uma proteção de forma muito clara aos cabo-verdianos, com o chamado, portanto, o salário mínimo neste momento aumentou, não é? E outras medidas que tem tomado que, embora não possa não parecer que são medidas que a curto prazo ou de imediato possam resolver os problemas, têm impacto na vida das pessoas, sobretudo as pessoas que não trabalham. Não é? O rendimento social de inclusão, por exemplo, não é muito, mas é muito importante. É muito importante que as pessoas tenham um rendimento. Mas eu concordo que nós devemos trabalhar. Devemos ser audaciosos. Trabalhar para que os cabo-verdianos tenham efetivamente melhor rendimento. Essa é a meta e nós todos temos que contribuir para esse objetivo. Porque, ao fim e ao cabo, somos todos cabo-verdianos. Nós queremos viver nesse país maravilhoso de forma digna. A dignidade
da pessoa, dos cabo-verdianos, deve ser um dos objetivos principais deste governo. Dr. Agneto, para rematar esta questão. Efetivamente, acho que estamos de acordo que o crescimento deve implicar desenvolvimento, no cômputo geral. Não podemos falar só de economia. O desenvolvimento humano quer dizer que temos que ter melhor acesso à justiça, à educação, saúde. E nós estamos a analisar anos de 2022 que, face a essa perspectiva de crescimento, eu tenho que reconhecer que há esse crescimento. Não, eu esperava mais e justifico. Se tivéssemos resolvido, que ainda não resolvemos, problemas do sistema de transportes a tempo, teríamos um crescimento muito maior. Se tivéssemos resolvido a questão de financiamento, porque hoje temos um ecossistema de financiamento criado que está a funcionar, está a dar resultados. Mas porque o Estado de Cabo Verde não tem instrumentos de implementação de política, não tem bancos. Eu estou sempre a dizer isto. E eu sou bancário. E sempre disse, em vários momentos, um governo, um Estado que não tem um instrumento financeiro para a implementação de política, os bancos comerciais são bancos comerciais. Então, nós temos que ter, de facto, no mercado, instituições para fazer funcionar a economia. E o que é que temos? Temos um ecossistema de financiamento que trabalha, mas encontra um travão, junto dos bancos, que são conservadores em relação aos riscos. E muitos promotores dizem, não, nós temos a garantia de 80% do Estado, mas os bancos pedem-nos mais 20%. Eu estou a citar esse exemplo, só para dizer que tem a ver com tudo. Se tivéssemos resolvido de forma atempada essas situações de bloqueio, que bloqueiam a nossa economia, se tivéssemos resolvido a questão da diversificação, que há muito tempo estamos a falar, e continuamos sem dar muita atenção à agricultura, continuamos sem dar nenhuma atenção às pescas, damos pouca atenção à indústria. Nós podemos também ter indústrias ligeiras de transformação. E por causa dessa não diversificação da economia, nós perdemos muito em termos de promoção, criação de emprego, crescimento e desenvolvimento econômico. Mas eu dizia há pouco, tem a ver também com a justiça. Nós estamos a avaliar 2022. É um ano também marcado pelos eventos a nível da justiça que não deixam o país muito bem, se formos avaliados. As avaliações que se fazem a nível internacional nos deixam numa situação menos favorável do que anos anteriores. A nível da imprensa, da comunicação, a mesma coisa. Estou a falar dos factos que ocorreram em 2022 e colocam o país em sistemas de avaliação que nós conhecemos em situações precárias. Eu não vou agora citar todos os factos a nível da justiça, porque não basta só a nível institucional estarmos a funcionar bem. A justiça tem que dar toda a transparência, tem que ser célere e transparência para ser para todos, de forma a não dar a ideia de que há uma tendência que se desenvolve dentro de um sistema judiciário. E há, nitidamente, uma politização da justiça, de todos os quadrantes. Não é só do lado do partido que está no poder, não. Todas as forças políticas fazem sempre um ato de tentar politizar a justiça. Eu tenho que falar do caso Amadeu Oliveira, falando de 2022. Não é um caso pacífico. Nós não estamos a pôr em causa as decisões dos tribunais. Não. É uma questão de ordem política também, que teve implicações políticas e que serve para classificar o país. O país será classificado também por este facto que é um elemento de avaliação. Vejam só que todas as instituições da República, órgãos de soberania, tiveram que pronunciar sobre essa questão, para além da justiça. De modo que nós estamos a avaliar um ano que teve esses aspectos a nível da justiça, mas também dos transportes, da educação. Temos que avaliar a educação, em como evoluímos em matéria de educação, se tivemos bons resultados, se os resultados que temos correspondem àquilo que podemos fazer. Eu acho que nós podemos fazer mais. Não precisa ser da oposição, não precisa fazer oposição para exigir mais do governo.
nós todos, como cidadãos, devemos ser exigentes. Lá onde podemos dar a mão e dar indicações de que se pode fazer mais, devemos dizer. Eu disse que podíamos fazer muito mais, melhorando o sistema de transportes, melhorando os sistemas de financiamento, mas também abrindo ainda mais a economia, podendo atrair a economia, ter uma economia mais atrativa aos investidores externos. Estamos a ter uma dinâmica crescente, estamos a perspectiva é de sair de 4% para chegar a 8% do PIB, do investimento direto externo, isso é muito bom. O fórum realizado no SAL deu uma boa perspectiva, mas em relação às remessas dos imigrantes, está-se a fazer um trabalho meritório, no sentido de atrair os investimentos dos imigrantes. Há um estatuto dos investidores imigrantes, está-se a trabalhar também no sentido de haver guia de investidor imigrante. Isso tudo são matérias que estão sendo tratadas agora, sendo que o estatuto teria sido anteriormente. De modo que são todos esses aspectos juntos e que fazem dizer que temos um ano muito complexo, tivemos aspectos muito positivos, que já citamos, mas temos também que revisitar os aspectos menos negativos, menos bons, que devem ser corrigidos, nomeadamente a articulação entre os poderes. Nós temos vários poderes, temos um sistema híbrido que tem que ser também respeitado. Eu só quero, permita-me só recordar uma afirmação, uma confissão do saudoso presidente, nosso saudoso António Mascarenhas Monteiro, que a um dado momento, numa das nossas conversas, revelou que, enquanto jurista, via que a nossa Constituição é uma boa Constituição, mas que, colocado num país diferente de Cabo Verde, pode criar complicações. Quer dizer que ele acredita que a nossa cultura, a nossa forma de fazer política ajuda-nos com essa Constituição, porque a nossa Constituição também tem elementos de conflito e que se revelou durante o ano de 2022, em alguns momentos. Aproveito então para avançar com outras questões e pegando já nesta questão política, porque há de facto questões políticas que acabam por, de igual forma, marcar 2022, a falta de consensos, por exemplo, para a nomeação de alguns membros dos órgãos externos ao Parlamento, desentendimentos nas câmaras municipais da Praia e de São Vicente. Na Praia já começam a surgir as primeiras conclusões de 3 inspeções que apontam para irregularidades. Em São Vicente, o autarca não se entende com os vereadores da oposição ou vice-versa. Ambas as situações por diferentes motivos, mas com queixas que foram parar à barra dos tribunais. Estas situações são mesmo inevitabilidades da política, fazem parte do jogo político ou são o resultado mais evidente da falta de diálogo e de cooperação entre os partidos políticos, como defendia há dias o Presidente da República, concretamente em relação aos órgãos externos ao Parlamento. Passava a palavra ao Caro jornalista, antes de mais, há que a democracia mede-se de forma imensa pelo respeito pelos procedimentos democráticos. E quando se vê claramente que, até se formos ver o costume do direito, portanto, quando se tem uma prática reiterada acompanhada do sentido de obrigatoriedade, a olho nu de toda a gente, e depois chega determinados legítimos homens do poder, chegam e depois colocam em causa os procedimentos democráticos, o próprio direito costumeiro, práticas democráticas que até agora têm sido de consenso e que depois colocam em questão esses problemas. São fenómenos que Cabo Verde não passa ao lado do mundo, portanto, com os fast politics hoje, com a proliferação das redes sociais, a política do ego, personalizada e não institucional, tendemos a ter tendências autocráticas a nível mundial, e Cabo Verde tem dado sinal claro do populismo
institucional, não só pegando aqui da preocupação legítima do caro economista Agnello Sancho, Dr. Agnello Sancho, portanto, o ataque também às instituições democráticas, nomeadamente o Tribunal, que é, portanto, o alicerce de um Estado de Direito democrático, é atacada e é todos os dias tentada, portanto, a justiça é tentada a ser politizada e por todos os órgãos, ou seja, não é só, digamos, o partido A, o partido B. É um problema de facto e é oriundo de toda a gente. Todos nós lemos notícias e todos nós temos essa percepção. Portanto, a justiça deve portanto, fazer com que a lei e os conflitos sejam dirimidos, mas ela deve estar no local onde deve estar e as instituições devem ser respeitadas e os procedimentos, repito, os procedimentos democráticos devem ser também pondo em ênfase e, portanto, as leis, vivemos numa sociedade aberta e as leis são naturais e irrevogáveis. Quando uma lei não vá ao encontro das expectativas, dos anseios, da própria, digamos, axiologia ou dinâmica social do cabo-verdiano, dever-se-á alterá-la. No entanto, não se pode, numa tentativa desenfreada de descredibilizar as instituições, pôr em causa as leis democráticas e até o direito costumeiro que tem sido a prática, nomeadamente do direito autárquico, que, portanto, deve-se ter, de facto, uma reflexão profunda para que não caiamos em, digamos, em recuos. Porque Cabo Verde, concordarão comigo o colega aqui, o Dr. Hélio Sanches, e o meu colega economista, Cabo Verde, por trás também da nossa economia, a nossa dinâmica, o nosso desenvolvimento, está o nosso respeito pelos valores ou pela pessoa humana, a própria separação de poderes, independência de tribunais e não só. Cabo Verde, com a Constituição Democrática de 1992, que veio na sequência de uma onda democrática a nível mundial, uma transição política pacífica, Cabo Verde, a nível dos índices de liberdade e democracia, tem sido um exemplo a nível de África e não só. O nosso principal ativo tem sido, portanto, o respeito pelas instituições e uma democracia a caminho da consolidação e, digamos, o nosso maior ativo. E quando estamos a ver todos os dias recuos no respeito pelos procedimentos democráticos, muito sinceramente me preocupa e portanto, assim como os desafios económicos, a justiça e essas questões são fundamentais para que mantenhamos a linha de coerência do respeito pela pessoa humana no Conselho das Nações como um Estado pequeno, mas que valoriza a pessoa humana, o respeito pelos valores ocidentais da liberdade e da dignidade da pessoa humana, do constitucionalismo e da democracia. Portanto, eu vejo com preocupação. Teremos a oportunidade aqui de evidenciar mais concretamente algumas questões, mas gostaria de falar de forma abstrata, porque não é de partido A ou partido B. Eu vejo todos os dias atropelos à legislação e ao próprio direito costumeiro que até antes tinha sido consenso entre os nossos políticos, portanto, de outros tempos, que deram exemplo e devemos seguir esses exemplos por forma que mantenhamos essa linha. Nesta linha, Dr. Hélio, como é que vê esta questão da não eleição dos membros dos órgãos externos ao Parlamento e também estas questões bastante evidenciadas nas câmaras municipais da Praia e de São Vicente? Não descurando também o Presidente da República, que tem estado bastante a deixar muitos recados, por exemplo, a dizer que não se pode encarar como sendo normal uma situação que não é normal. Certo, mas permita-me dizer uma palavra relativamente à questão dos transportes que foi aqui abordado, que é um setor muito importante. É um tema que temos para abordar mais para frente. Está certo, pronto. Não, relativamente à questão que colocou, nós temos de facto em Cabo Verde uma grande crispação política. Uma crispação política, talvez provocada pelo facto de termos um país bipolarizado, onde
as pessoas, os cabo-verdianos estão divididos entre o MPD e o PAICV, e que são dois partidos do arco do poder. São dois partidos do arco do poder. E, portanto, muitas vezes as pessoas pensam mais nas eleições, pensam mais em políticas e não pensam na realidade concreta do nosso país. O MPD e o PAICV são dois partidos com grande responsabilidade a nível nacional, porque são partidos do arco do poder. Hoje está o MPD, amanhã poderá estar o PAICV. Provavelmente poderemos ter um dia uma coligação, um outro partido, mas ainda são os dois partidos. Então, o entendimento tem que ser feito entre os dois partidos. São os únicos responsáveis, por exemplo, no Parlamento, pela não eleição dos órgãos externos ao Parlamento. Houve entendimentos noutras ocasiões. Exatamente. Por que é que desta feita tem sido mais complicado? Eu penso que isso é provocado pelo debate parlamentar que tem sido muito acérrimo nos últimos tempos, com ataques pessoais de ambas as partes. E, portanto, perdeu-se aquela confiança que deve existir na política para que se possa chegar a entendimentos. Nós somos um país democrático. Não é? Há dias nós estivemos a celebrar 28 anos da Comissão Nacional de Eleições com uma grande conferência sobre o futuro da democracia em Cabo Verde. E, portanto, os atores políticos têm essa responsabilidade, têm que se entender. Têm que se entender. São obrigados a se entenderem, porque senão estarão a prestar um mau serviço aos cabo-verdianos. O funcionamento dos órgãos externos do Parlamento é vital para a nossa democracia, não é? Estão em causa órgãos importantes, como a Comissão Nacional de Eleições, não é? O Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, o juiz para o Tribunal Constitucional, enfim, órgãos da soberania. E, portanto, é necessário que haja esse entendimento. Eu já ouvi as declarações de ambas as partes após o Sr. Presidente da República ter se pronunciado. Ele tem feito um apelo sistemático no sentido das forças políticas com essa responsabilidade no Parlamento chegarem a esse entendimento. Eu ouvi de novo, ouvi da parte do senhor líder parlamentar do PAICV, também do MPD, de que estão disponíveis para chegar a esse entendimento. Mas não é só dizer. É preciso, de facto, que haja esse entendimento, porque os dois são responsáveis. São responsáveis pelo funcionamento dessas instituições aqui. Relativamente à questão da Câmara de São Vicente, tem havido a Câmara de São Vicente. São Vicente tem sido, do meu ponto de vista, um viveiro da democracia em Cabo Verde. São Vicente. Porque em São Vicente é que tem havido mais as coligações. E tem havido essa coexistência, não é? Essa coabitação muito saudável em São Vicente, mas desta vez as coisas não estão a funcionar bem. E eu, também em outros palcos, já disse, mas porquê? Se os deputados de São Vicente, as pessoas de São Vicente, que são conhecidas em Cabo Verde como aqueles que reclamam muito para o seu município, aqueles que dizem que gostam de São Vicente, então não chegam a entendimento para o funcionamento da Câmara Municipal até o fim do seu mandato. Portanto, há jogadas políticas que estão claramente em jogo e que estão a pôr em causa São Vicente, o desenvolvimento de São Vicente. Relativamente à praia também, a situação é mais ou menos idêntica. Na praia, é mais ou menos idêntica. O senhor Presidente da Câmara da Praia, neste momento, tem que reconhecer que perdeu a maioria. A Câmara da Praia, de facto, neste momento, é minoritária, não é? Aliás, o PAICV é minoritário na Câmara da Praia. Esse é um facto. A Câmara Municipal é um facto. É um facto, nesse momento. Porque o PAICV tinha 5 vereadores, o MPD tinha 4. Mas agora, com a postura do vereador, ou da saída do vereador Samilo Moreira, então ele perdeu a maioria. Então, o que é que tem que fazer em democracia? É dialogar. É negociar, é dialogar. Nós temos que colocar, em primeiro lugar, o interesse de Cabo Verde, o interesse do município, o interesse das pessoas, antes dos nossos interesses pessoais. Porque aqueles que colocam, eu não tenho dúvidas sobre isso. A minha experiência me diz que aqueles que colocam os seus interesses pessoais diante dos interesses das pessoas, os interesses públicos, hão de perder um dia
a oportunidade de governar ao Cabo Verde, as câmaras municipais, porque os cabo-verdianos estão muito atentos, estão a ser cada vez mais inteligentes. De modo que, Jefferson, do meu ponto de vista, é necessário, de facto. Nós estamos há 2 anos, não é, das eleições autárquicas, ainda há muito tempo. Há 4 anos das eleições legislativas, há 5 anos das eleições presidenciais. Para as autárquicas. Sim, não, mas já há muito tempo. Então nós temos que trabalhar agora, de mãos dadas. Nós somos cabo-verdianos, todos, não é? Sim. Nós somos cabo-verdianos, temos essa responsabilidade de trabalhar para Cabo Verde, para a nossa democracia, não é? Para que possamos ser sempre citados como um dos melhores da África, hoje do mundo, mas para isso nós temos que dar esse exemplo. Espero que, de facto, essa crispação termine e que haja consenso, haja confiança mútua, haja confiança em Cabo Verde. Isso que é o mais importante. Doutor Agnello, também ainda falando do Presidente da República em relação a esta questão da eleição dos órgãos externos ao Parlamento, o chefe de Estado também questionou o porquê de Cabo Verde realizar eleições presidenciais, legislativas e autárquicas nas datas previstas desde 1991, enquanto os importantes órgãos constitucionais não têm os seus mandatos renovados com a mesma regularidade. Exatamente. Eu acho que nós temos que exigir mais dos políticos. Já se disse, eu estou de acordo. Nós temos exemplos do passado que são muito mais evoluídos do que o que está a acontecer hoje. Ele falou, por exemplo, falou-se aqui da São Vicente, tem um exemplo, isso é muito bom. Já tivemos no passado coligações, mas também na praia, na cidade da praia. O Dr. Felisberto Vieira, o primeiro mandato que fez tanto com minoria, com uma Câmara dividida, com uma maioria relativa, mas conseguiu liderar. Tem a ver com as lideranças. Também os consensos conseguem-se com as lideranças. Eu já disse há dias que nós temos um problema de empobrecimento das lideranças, isto é, das elites políticas. Não temos hoje o mesmo nível de elite da elite política que tínhamos há uns anos atrás. Eu falei do saudoso Mascarenhas não por acaso. Não por acaso. Ele também geriu, mesmo numa situação de não coabitação, tendo sido eleito com o apoio do partido que governava, teve que resolver problemas enormes. Eu próprio presenciei um caso que eu vou-vos citar. Havia um conflito do Instituto Amílcar Cabral e estávamos a ir para a luta armada, para a guerra armada aqui, guerra civil. Foi graças à intervenção do Sr. Presidente, do saudoso Mascarenhas, foi graças a ele que impediu, nos anos 90, que impediu uma guerra civil em Cabo Verde. Estávamos prestes. Eu e o meu pai viemos de Santa Catarina para defender o Instituto Amílcar Cabral. Está a ver? E havia já armadilhas. Mas eu citei esse caso para dizer-vos que a elite política, o Sr. Presidente da República é um grande exemplo. Ele geriu o país enquanto, e tenho que citar, isso foi um facto, enquanto Primeiro-Ministro, com 3 presidentes. E conseguiu, enquanto Primeiro-Ministro, vejam que agora também há uma certa coabitação salutar, pelo menos entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Mesmo que notemos algo entre um ou outro ministro que diz respeito, ou que não... Porque temos algo concreto que eu tenho que dizer. Nós analisamos todos os dias, eu já disse também na comunicação social, casos de exteriorização de manifestações que não são abonatórias à elegância política em relação ao Presidente da República. Não é uma pessoa, é um órgão. Tem que ser respeitado da forma como foi eleito. De forma que eu tenho que saudar essa coabitação, sobretudo entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, que vai muito bem. Vejam só as cimeiras externas, nós temos participação muito bem partilhadas. Agora o Sr. Primeiro-Ministro esteve numa cimeira nos Estados Unidos, esteve em Angola, esteve na Europa. Mostra que há uma coabitação, há um entendimento e as coisas têm funcionado. Melhoramos muito no que diz respeito à nomeação dos embaixadores. Nomeamos cerca de 6 embaixadores, um político só. Quer dizer que há um alinhamento com aquilo que é normal. São os diplomatas e que devem estar nas embaixadas como os embaixadores. Os políticos devem constituir uma exceção. E está a sair num bom caminho. Portanto, são esses consensos que temos que construir. Para sermos exemplos, como disse o Dr. Hélio Sanches, para sermos exemplos em África e no mundo, temos que mostrar que com a nossa Constituição vamos
caminhamos e respeitamos os órgãos, respeitamos o voto popular. O caso da Câmara da Praia e da Câmara de Mindelo, o chamamento que tem havido é das pessoas terem em conta que o povo elegeu assim, o povo votou assim, os poderes estão assim divididos, e os políticos têm que adaptar à situação. Não pode haver conflitos dessa natureza a prejudicar a capital, a cidade capital. O São Vicente está sendo prejudicada com esse conflito, mas também o governo, as instituições no seu todo, têm que ter em conta que temos que tratar as coisas de forma equitativa, de forma igual. Não temos que dar um tratamento diferenciado a porque temos um conflito na Câmara da Praia. A questão política partidária deve ser dos partidos políticos. O primeiro-ministro, ele é presidente de um partido, toma posições, mas enquanto primeiro-ministro tem que estar acima das querelas partidárias. Assim como hoje vi, por exemplo, uma reunião em Santa Catarina com o presidente de Câmara presente, isso é muito bonito. Isso deve acontecer na Praia, deve acontecer em São Vicente, deve acontecer em todo lado. Não pode haver avales para empréstimo para uma Câmara e não haver para outras. Há elementos que nos dizem que há discriminação. Eu, quando falo com factos. Temos 22 câmaras e há câmaras que recebem avales e há umas que não recebem. Porquê? Portanto, nós temos que questionar essas questões. Não somos nós a explicar. Quem deve-nos a explicação é o governo. Porquê que está a acontecer assim? Porquê que não deve acontecer de outra forma? Portanto, essas questões é que fazem a crispação política e que fazem com que as pessoas ficam numa situação de guerra de gato e rato, não é? Temos que melhorar o comportamento com os colegas políticos. No Parlamento também estamos a ver que há uma crispação, porque as pessoas não estão a dialogar da forma como devem fazer. E há uma fragilidade em relação às lideranças. Estamos a caracterizar no global, não estamos a caracterizar uma parte. Globalmente, há um empobrecimento da elite política nacional. E isso faz com que estejamos nessa situação de não podermos abraçar as barreiras de conflitos, não podemos resolver os problemas com algum trabalho de consenso, procura de consenso, porque também fazer política é procurar consenso, às vezes. Nem sempre teremos, mas às vezes podemos ter. Portanto, há muitos temas que nós podíamos abordar neste debate, mas o tempo escasseia. Podíamos esmiuçar um pouco mais estas deixas que o Dr. Agnello Sanches deixa, também o Dr. Hélio Sanches e o Dr. Adilson de Valadares, mas como o tempo escasseia, pedir-vos-ia também considerações em torno de duas questões essenciais que também marcaram este ano de 2022, a questão da segurança e da criminalidade no país. Temos tido constantemente momentos de picos de criminalidade, e outra questão tem que ver com os transportes marítimos e aéreos, que continuam a ser um problema, tanto em termos de custo, de oferta, assim como também da previsibilidade, que não raras vezes acabam por se tornarem uma dor de cabeça para quem viaja no país, para não falarmos também do braço de ferro entre o Governo e a CV Interilhas sobre alegadas dívidas do Estado à concessionária, e também a TACV, que só este ano teve 2 avalos do Governo. Portanto, criminalidade no país e transportes. Posso? Sim, sim. Doutor. Ok, obrigado. Mas, portanto, eu concordo com o Dr. Agnello quando diz que deve haver uma boa relação institucional entre as câmaras municipais e o governo. É fundamental que haja essa relação para que haja o desenvolvimento harmonioso do país. Mas eu não concordo já quando diz que há discriminação. Eu digo isto porque eu conheço muito bem o Dr. Ulisses Correia Silva. Eu devo lhe dizer, trabalhei com ele e também como deputado. Ele sempre pugnou para que haja, de facto, a igualdade de tratamento entre as câmaras municipais. Aliás, o presidente da Câmara de Santa Cruz é um exemplo disso.
De toda forma, havendo essa discriminação, é necessário acabar com isto. Para dizer o seguinte, relativamente aos transportes, eu acho que é um setor fundamental em Cabo Verde. Os transportes, nós não podemos viver em Cabo Verde sem aviões e sem barcos. Portanto, é fundamental que, de facto, o Governo continue a trabalhar para resolver os problemas relativamente aos transportes. Transportes aéreos. De facto, como disse, o Governo injetou muito dinheiro este ano no TSV. Mas nós não podemos hoje tratar essa questão fora do contexto em que nós vivemos. As companhias aéreas mundiais estão em crise. Este ano começaram a recuperar. Está previsto a recuperação para 2023, mas entraram em crise em 2019, a nível mundial. E todas as companhias, Lufthansa, TAP e Air Itália, todos, portanto, foram objeto de injeção do capital. Portanto, o Cabo Verde também, o TSV não ficou, digamos, à margem dessa situação a nível mundial. Mas não temos tempo de discutir muito, mas eu acho que, de facto, nós temos que discutir bem a situação do TSV. O governo tem que saber se, de facto, pretendemos ter uma companhia que sempre vamos injetar dinheiro ou se temos uma companhia que tem que voar sozinha. Portanto, é a questão que se coloca. Relativamente aos transportes marítimos, eu penso que tem havido negociações com a concessionária, a Interilhas. O ministro Abron tem sido um ministro muito ativo. Eu acho que os contratos têm que ser cumpridos. Os contratos têm que ser cumpridos. Aliás, esse é um brocádio antigo latino. Os contratos têm que ser cumpridos. E eu acho que a situação tem melhorado. Apesar das críticas, tem melhorado. Hoje nós temos um destacamento na Brava, da Guarda Costeira, não é? Para evacuações. Enfim, as coisas têm evoluído. Colocou outra questão relativamente à segurança, que eu vou terminar. A segurança é um ativo, é um bem para Cabo Verde. E eu penso que tem sido o elo mais fraco desse governo durante este ano. A segurança. Tem sido o elo mais fraco. E pode-se perguntar se o governo é o único culpado. Eu diria não, porque também a segurança é uma questão transversal, não é, da nossa sociedade. Tem que entrar as organizações de sociedade civil, as igrejas, a família, as autoridades, sobretudo autoridades policiais, judiciárias, tudo isso. Mas quem é que tem essa função de dar confiança aos cabo-verdianos, aos praenses, é o governo. E por isso, esperemos que no próximo ano, de facto, venhamos a ter uma melhor segurança, de facto, na nossa cidade da Praia e em Cabo Verde. Para não roubar muito tempo, eu fico por aí. Carlos Jefferson Gomes, queria fazer um enquadramento em relação aos órgãos externos. Poderia dizer duas coisas importantes. Primeiro, que temos que recuar historicamente na importância do controlo dos conselhos. Antigamente dizia-se conselhos, recuaríamos ao século XIII e depois, com a consolidação no século XVIII, com o constitucionalismo, a liberdade e a democracia. Ou seja, o Parlamento apareceu sempre como a defesa do povo, a legalidade democrática. Podemos falar desde a legalidade fiscal, penal, etc., criminal, etc., política de recriminação. O povo aparece para, digamos, limitar que o poder do reino, de forma arbitrária, trouxesse políticas autoritárias e que, portanto, com indícios de opressão da liberdade. E os órgãos externos ao Parlamento configuram essencialmente esse papel que o povo fiscaliza. Portanto, esses órgãos de extrema importância para a fiscalização, portanto, da competência que é atribuída ao Executivo, mas que a legitimidade é atribuída através do Parlamento, o próprio Primeiro-Ministro ganha a legitimidade através do Parlamento, portanto, para ver a importância do povo na fiscalização desses órgãos importantes para a liberdade e a democracia. E é de extrema importância que os políticos reflitam essa questão e que sigamos a história recente do consenso e para colocarmos, portanto, um ponto nessa política de crispação, política que em nada ajuda o nosso país. Somos capazes disso e eu acredito nisso.
Em relação à política de transportes, é bom enfatizar uma questão aqui que depois tem consequência na política de transporte e não só. O princípio da segurança jurídica. Portanto, o transporte resolve-se também nos contratos, nas políticas jurídicas que se faz, de forma a pôr cobro a tendências monopolistas de determinadas empresas. A própria política de regulação. Hoje vê-se, por exemplo, na guerra da Rússia e da Ucrânia. Quais são, hoje, estuda-se na política de relações internacionais ou de direito internacional público, que hoje as entidades supranacionais é que dominam a guerra. Portanto, viu-se no início que a McDonald's, as grandes multinacionais começaram a sair da Rússia. E hoje, mesmo as diretivas, que podemos seguir a política da União Europeia em relação aos países da Europa. Ou seja, as diretivas, por vezes, aeronáuticas, vêm com alguma das entidades supranacionais e, por vezes, os países não estão preparados para acatar essas diretivas, por vezes, com alguma digamos, distorção do ordenamento jurídico. Poder-se-ia falar aqui do próprio Stiglitz, prévio da economia, quando fez uma crítica às políticas, portanto, monopolistas de entidades supranacionais. Transportes, por a questão do tempo aqui, centrarei a questão de... Há que fazer um debate a sério, desapegado, comprometedor e, de vez, todos os partidos políticos para juntarmos e fazermos uma política. Porquê? Cabo Verde, a nossa insularidade, país arquipelágico, portanto, o mar oceânico, problema de mercado, problema de população, não temos muitos passageiros, ou seja, já se deu prova que, mesmo que venham aqui empresas com expectativas iniciais, por vezes, que nos criam alguma expectativa, mas que depois vê-se que o problema de mercado tem condicionado de facto a política de transporte em Cabo Verde. Devemos, e se formos ver a comparação de outras ilhas, a própria Macaronésia aqui, vê-se que há uma política de incentivo, ou digamos, de subsidiação, e Cabo Verde até pouco tempo não havia essa política. Portanto, acredito que também, concordando aqui com o Dr. Hélio Sanches, tivemos de facto repercussão da crise pandémica e depois com a situação da guerra e com a política de preços e com repercussão nessa realidade. Mas há que fazer uma reflexão de facto comprometedora, desapegada e situar de facto o nosso país que com todas essas características que nos têm acompanhado, mas de facto a lutar para que tenhamos... Quanto à criminalidade? A questão da criminalidade, como eu tinha dito no início, é muito importante que distinguemos não só a questão da criminalidade, a percepção, os dados e a própria da segurança, que passa por diferentes níveis, como os colegas aqui bem realçaram. Ou seja, há quem aponte, por exemplo, a questão da pobreza, a questão da falta de trabalho, de emprego, como um dos principais motores para esta onda de criminalidade. Será apenas isso? Não é, mas é fundamental, porque se formos ver os pensadores da política criminal, política de segurança, os níveis clássicos de percepção de segurança, os níveis primários, têm normalmente em conta essas questões, a questão de habitação, portanto, a condição de vida da pessoa tem repercussão nisso. E depois a questão do comportamento de risco. Uso de drogas, álcool também, que é o nível que o polícia a política de policiamento deve estar perto para que depois para evitar que esses comportamentos de risco ou essas pessoas consomem portanto, o álcool e a droga e depois venham a praticar ilícitos criminais. Portanto, o terceiro nível, que é normalmente os nossos códigos, as alterações aos códigos, têm centrado nessa questão, portanto, as pessoas que praticam o crime e que normalmente tendem a praticá-la de novo. E através de política de reinserção social, e o Governo também tem feito algumas políticas em relação a isso, tem-se efetivado, portanto, o nível 3. Mas também a política passa por esses dois níveis anteriormente aqui referidos e que
também não estará afastado da comunidade, das igrejas, das associações não comunitárias, etc, etc. Doutor Adriano, como é que vê estas questões então? Essas três questões devem ser equacionadas assim. A questão dos órgãos de consenso que temos de cidade, isso é da responsabilidade. Quem tem objetivo para governar? O governo que governa, não é? Quem governa tem a responsabilidade de construir consensos. É verdade que as oposições têm responsabilidades. Na democracia, assim, todos temos a oposição e a situação. Agora, quem está a governar tem que ter a capacidade para realizar os objetivos que fixou, não é? Se não conseguir, a culpa é da situação. Não. Nós não podemos culpabilizar ninguém pelos nossos insucessos. Os nossos insucessos são da inteira responsabilidade nossa. É assim que nós vencemos. Quem quer vencer tem que pensar que eu trabalho para vencer. E para vencer, não posso estar a culpabilizar alguém pelos meus insucessos. Veja, se você quer consenso, você trabalha muito bem com a oposição. Há que ter cordialidade, há que ter elegância na política. Você não pode estar hoje a faltar elegância, cordialidade que se quer na política a uma oposição e amanhã pedir para sentarmos à mesa. Portanto, tudo isso são ingredientes. Só citar exemplos, hein? Mas quem quer consenso tem que procurar. Porque senão, não. Acho que a oposição tem responsabilidades, tem que também dar. A oposição tem que dar porque está à procura de poder. E tem que trabalhar no sentido de regressar ao poder. Portanto, todos. O interessante é que todos procuram ter aceitação popular. E é nessa perspectiva que se deve construir o consenso. Agora, em relação à criminalidade, já dissemos muito. Mas nós não basta dizer que temos que pôr a oposição, o governo. Não. A responsabilidade é do governo. E todos nós, como cidadãos, devemos contribuir, incluindo a oposição. Mas o governo é que tem que traçar estratégia, mobilizar recursos e, quando o ministro não está a conseguir o objetivo, muda-se o ministro. É assim que as coisas funcionam no mundo, não é? Nós não podemos estar aqui a tolerar, podemos ter amigos, podemos ter próximos, mas o exercício do poder tem que ser com o objetivo traçado e temos que realizar os objetivos. Quem não realiza o objetivo deve sair. É assim que as pessoas se demitem. Quando não conseguem, demitem-se nas paragens onde as coisas estão muito bem equacionadas. Em relação já aos transportes, há uma incompetência, claramente, na resolução dos problemas dos transportes. E não é de agora, não é do partido A ou do partido B, não é do governo de agora. Há essa incompetência e temos que avaliar. Não quer dizer que sejamos competentes, não é da nossa área. Eu nunca geri transportes. Mas já estando a analisar, já estamos a fazer a avaliação, devo dizer que há essa incompetência revelada. Temos tido mais negociações de interesses públicos. E temos que dizer, isso tem que ser dito. Não devemos esconder essas questões que prejudicam o país e nos prejudicam também. Temos que exigir mais dos nossos políticos, dos nossos governantes. É isso que também os órgãos de soberania devem exigir. E temos que estar atentos. Felizmente, nós temos tido em Cabo Verde, a nível de cúpula, chefes de Estados que acautelam o cumprimento da Constituição, porque muitas vezes não conseguimos somos até reguladores demais, regulamos tudo e bloqueamos às vezes a economia. Mas às vezes somos tão inteligentes, tão rápidos em trazer coisas que violam a Constituição. Falemos de SOFA. E não estranho se amanhã aparecer uma proposta de uma base militar no Sal ou na Boa Vista, porque há essa tentativa. Nós somos muito rápidos nisso. Podemos não licenciar um banco, mas podemos rapidamente aceitar uma base militar. Estou a ver o que é que eu quero dizer, é que temos que ter sempre um guardião da Constituição muito atento para poder salvar a situação. Essa é a questão. Em relação à criminalidade no país? Em relação à criminalidade, já disse que é uma questão é uma questão que já foi subejamente discutida e que o governo tem que traçar estratégias e mobilizar recursos para resolver. O Sr. Presidente da República disse antes de ontem, muito bem, que há que ter recursos para que as coisas possam acontecer. Mas há que também trabalhar,
há necessidade de todos nós trabalhemos juntos para esse objetivo. Mas quem tem que traçar a estratégia, quem tem que monitorizar tudo isso é o governo. Quem está a governar. Se não conseguir, é um fracasso do governo. Permita-me dizer duas palavras sobre a nossa diáspora. Nesta crise. A nossa diáspora, muito discretamente, teve um papel fundamental. Tanto no momento da pandemia, como neste momento em que nós vivemos agora com essa guerra na Ucrânia. Tem contribuído de forma extraordinária para as famílias cabo-verdianas. A remessa dos nossos imigrantes aumentou de 2001 a esta parte, coisa que há muito tempo não tinha acontecido. Isso demonstra que, de facto, nós temos uma diáspora muito atenta e que está ao serviço também de Cabo Verde. E que nós, falamos de nós, o nosso governo deve dar uma atenção cada vez mais especial a essa diáspora. E fico satisfeito pelo facto de termos hoje um Ministério das Comunidades, o nosso ministro Jorge Santos, ministro ativo. Portanto, esta é a contrapartida, de facto, de uma política que tem que ser incrementada cada vez mais e melhor para a nossa diáspora. Considerar a nossa diáspora como parte integrante da nação cabo-verdiana, que é, mas tem que ser de jure e de facto. E para isso há muitas questões que ainda devem ser resolvidas, nomeadamente a questão da nacionalidade, que acho que está sobre a mesa em muitos países, no Senegal, que eu tive a oportunidade de visitar, os Estados Unidos, Angola e outros países. Portanto, é preciso também corresponder, o governo corresponda cada vez mais a esse esforço, não é? Que haja uma contrapartida a esse esforço que a nossa diáspora tem feito para o nosso país. Uma palavra também sobre a justiça. O doutor Aguinaldo abordou a questão da justiça aqui, mas eu dizia que sim, a justiça é um setor também que é criticável, como qualquer setor em Cabo Verde, um órgão de soberania. Nós podemos criticar, estamos em democracia, mas temos que reconhecer que tem havido uma evolução positiva na afirmação da justiça independente em Cabo Verde como um órgão de soberania fundamental para o Estado de Direito Democrático. É claro que às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, mas nós temos, da própria justiça, dá-nos a possibilidade de recorrer das suas decisões, não é? Para outros órgãos. Portanto, acho que a justiça é um setor fundamental em Cabo Verde. Tem havido vários programas hoje promovidos pela senhora Ministra da Justiça, nomeadamente o chamado Programa Mais, que faz uma coordenação, digamos, entre todos os setores da justiça em Cabo Verde. Tem havido melhorias significativas também a nível, por exemplo, da Serra da Praia. Nós temos um campo de justiça este ano, que é muito importante hoje para o descongestionamento da administração da justiça, e acho que devemos confiar cada vez mais na justiça. Tem as suas fragilidades, tem os seus problemas, tem sim, como nós temos em Cabo Verde. Por isso, deixo aqui essa palavra também de apoio e incentivo para que a justiça seja cada vez mais independente e um órgão de soberania cada vez mais respeitado em Cabo Verde. Gostaria resumidamente de pôr ênfase em questões de princípios, mas que acabam por ter reflexão toda a dinâmica de políticas públicas no país. Primeiramente, assumirmos a nossa ordem jurídica, a Constituição, como ponto ou, digamos, a luz das políticas públicas eficazes. Primeiro, que temos uma Constituição que valoriza a pessoa humana num todo, e Cabo Verde deve comportar-se no Conselho das Nações como um Estado que, primeiramente, põe a pessoa humana a primeiro de tudo, trazer o regresso do respeito pelos partidos políticos, portanto, ter uma política de consenso e de respeito pelo adversário político, até porque a democracia valoriza-se com a valorização das minorias democráticas, acabar de vez com a política de crispação, o stress
que acaba por ter reflexão na sociedade. Portanto, trazer à ribalta a própria questão da meritocracia, que depois tem repercussão também na eleição dos órgãos externos ao Parlamento e não só, e também trazer a questão de combate à pobreza, ao aumento de nível per capita no país, a política extrema, da extrema pobreza, e afastar os interesses que por vezes aproximam do poder para minar a própria função de proteção não só das pessoas mais vulneráveis e do próprio interesse do país, e assim por diante, por forma a podermos retomar a onda que antes da crise, que tínhamos no melhoramento da condição de vida do cabo-verdiano. Não, mas só essa questão para fechar, essa questão de justiça. Eu estou de acordo com o Dr. Hélio, há uma evolução institucional que é de salutar, mas a justiça não é o Ministério da Justiça, é um sistema que tem o Ministério Público, e o facto de nós estarmos a nomear, por exemplo, embaixador, o governo é que nomeia o procurador. É já, à partida, um elemento de partidarização, de politização da justiça. Eu não sou jurista, mas uma pessoa que é nomeada fica logo dependente do governo, fica maniatado. Mas não é só isso. Também há uma centralização de tudo que é quadros hoje. Temos que reconhecer que há uma discriminação clara em relação ao recrutamento de quadros. E muita gente é vítima dessa situação no país. Isso é uma evidência. Por quê? Porque o governo centraliza tudo, nomeia tudo. E agora está-se a evidenciar essas questões, estão cada vez mais evidentes, porque o cidadão é cada vez mais exigente e começa a exigir. E por isso, vocês são da área jurídica, advogados, e sabem que há casos no tribunal contra o Estado por causa de discriminação, há casos, variadíssimos casos, e que mostram que há um descontentamento sobre isso. E avaliando um ano de 2022, não podíamos deixar de lado nem a questão da imprensa e a justiça, que aconteceu, nem a questão do Amadeu, por isso é que eu citei esses casos. São casos que normalmente eu quando falo de avaliação, porque eu participo em algumas avaliações internacionais, e não escondo que eu participo em algumas avaliações, nunca fiz avaliação de Cabo Verde, mas esses elementos são elementos de avaliação, e Cabo Verde de certeza já está perdendo por causa desses factos, e tem a ver com a justiça. Imprensa e a justiça, não é? Portanto, é isso. Eu só queria classificar esses elementos. E que esses elementos aconteceram este ano, de 2022, e que vão ser avaliados para este ano. No próximo ano, teremos os elementos sobre essas avaliações. Certo, meus senhores, ficamos por aqui. Foi um prazer ter-os tido aqui neste programa, Dr. Hélio Sanches, Dr. Agnello Sanches e também o Dr. Adilson Valadares. Ficamos então por aqui. Foi um prazer ter estado consigo aí do outro lado. Agradecemos a disponibilidade dos nossos convidados. A si e à sua família um abraço com os sinceros votos de um Natal feliz e que 2023 seja definitivamente melhor que este ano de 2022. Festas felizes. Ok, obrigado.